existe uma gama de dúvida absurda sobre qual é a melhor dieta para mim. E o que é interessante, desde uma pessoa que tem acompanhamento até uma pessoa que não tem acompanhamento, você entender um pouco sobre para que serve, por que existe essa quantidade de... E a gente aqui fala dieta, mas eu vou chamar isso ao longo das lives de estratégia. A diferença entre cada protocolo e cada dieta. Todos os dias, praticamente, eu recebo dúvidas acerca de dieta. Karen, tapioca eu posso? Arroz e feijão eu posso? Então, assim, tudo, vocês vão ver que tudo dentro de uma mudança vai depender do qual é a estratégia que essa pessoa quer, qual é o objetivo que essa pessoa tem, em qual momento da vida dela, ela faz atividade física, ela não faz atividade física, ela tem um nível muito alto de estresse, ela não tem um nível muito alto de estresse, como que é a rotina, como foi a cultura dessa pessoa, quais são as crenças que ela tem a respeito de alimento. Então, por exemplo, tem gente que se a gente tirar o pão, embora o pão seja algo super prejudicial fisiologicamente, talvez psicologicamente no primeiro passo possa piorar. Então a gente nunca pode esquecer que a alimentação é sempre algo muito individualizado, tá? Muito individualizado, muito personalizado. Se é homem, é mulher, que fase da vida, é gestante, não é, tá amamentando, não tá, dorme pouco, dorme muito, se movimenta pouco, trabalha demais, tá com queda de cabelo, não tá com queda de cabelo. Então assim, isso é um ponto que a gente não pode esquecer. Hoje, eu quero dar um panorama geral sobre o assunto. Quando a gente vai falar de alimentação, existem várias coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que existe uma regras que é geral para todo mundo. Eu tenho um programa online, tinha gente que falava assim, mas Karen, como que pode um programa de nutrição ser para várias pessoas? Porque existem coisas na nossa alimentação e do ponto de vista fisiológico ele é igual para todo mundo. Então, por exemplo, açúcar inflama todo mundo. Glúten que a gente tem hoje na nossa farinha de trigo, tem pessoas que vão sentir pouquinho, tem pessoas que vão sentir muito, mas para praticamente todas as pessoas é um elemento que vai prejudicar bastante. Desidratação, ou seja, não tomar água, é algo que vai prejudicar todo mundo. Não ter um sono de qualidade é algo que vai prejudicar todo mundo. Então, existem coisas que são gerais. Então, gente, quando a gente fala sobre isso, eu quero deixar um ponto muito claro. Existe mais de 100 tipos de dieta. Uma dieta que me marcou muito, porque eu sofri muito com ela, era a dieta da sopa. Então, minha mãe fazia uma sopa, que ia várias coisas, era só vegetal. Quando chegou na quinta-feira, quando a gente começa uma dieta dessa, ela é tão dolorida, ela é tão difícil de fazer, a gente passa fome, vai ficando com mau humor. E quando eu cheguei na quinta-feira, eu tinha a sensação de que eu já tinha que estar magra. Eu comecei na segunda, na quinta eu já me pesei, e eu achei que eu tinha que literalmente estar magra. Por quê? Porque eu queria que o meu resultado fosse de acordo com o meu sofrimento. Então, como eu sofri, passei fome, só comia sopa, puxa, eu não chupei uma bala fora da dieta. E eu lembro que chegou na quinta-feira, minha mãe falou, filha, você tá cheirando cebola. E eu comecei a chorar, porque eu me pesei, eu não tinha emagrecido, acho que eu tinha emagrecido meio quilo. E eu chorei muito, eu achava que pra mim não tinha jeito, que eu ia ficar gorda pra sempre. E eu achava que nunca ia conseguir fazer dieta. E geralmente a gente tem essa crença que pra gente mudar o nosso corpo, a gente precisa sofrer e fazer dietas extremamente restritivas, passar fome. E a gente acha que o nosso resultado ele vai ser de acordo. Geralmente os pacientes, quando eles chegam na clínica e vão fazer o cardápio, tem gente que tem medo de comer o que tá lá no cardápio. Fala, Karen, mas eu vou engordar. E eu falo, pode ficar tranquila, porque não vai engordar, porque hoje, obviamente... E aí, isso foi um processo na minha vida, porque assim, quando eu fiz essa dieta aí, eu tinha 16 anos. E aí fiz várias dietas. Então, por que eu tô contando essa história aqui pra você? Porque eu quero que você, assim como eu, quando a gente se olha no espelho e a gente não tá feliz, quando a gente vai vestir uma roupa e a roupa não serve, quando a gente vai pra uma festa, que a gente quer entrar num vestido, que a gente quer se sentir bem com a gente, é muito difícil. Eu lembro dessa fase da minha vida faz bastante tempo. Eu parei com esse efeito sanfona, não tem... Assim, tem 20 anos, mas vocês vão ver que eu vou contar minha experiência aqui, mas é muito desafiador pra gente e é muito mais emocional essa questão do peso e da alimentação. Então não adianta eu só ficar passando a parte técnica aqui e não passar um pouco dessa parte mental, porque pra mim ela é a principal, porque foi isso que mudou minha vida. Quando eu tomei uma decisão, quando eu mudei a minha mentalidade, quando eu parei de querer ter
pressa nos meus resultados, quando eu comecei a ter consciência do meu comportamento. Então, quando eu via, por exemplo, quando eu começava a ficar muito triste, e geralmente essa tristeza batia por alguma coisa que ou eu não tinha feito certo, ou porque eu achava que eu nunca ia conseguir, sei lá, um namorado, ou porque eu achava que eu nunca ia encontrar uma profissão que eu me encontrasse. Eu tinha essas bad, eu não sei se vocês têm essas bad, né? Cada um tem na sua fase da sua vida uma tristeza, sei lá. Eu tinha essas ideias e aí batia uma tristeza, e aí onde eu ia me refugiar? Eu ia me refugiar num alimento. Então eu acabava comendo de uma forma até inconsciente, até pra judiar mais de mim mesma. Então se eu tava triste, eu ia lá comer. Tava muito feliz, eu também acabava comendo. E aí qualquer coisa era motivo de eu comer. E aí eu tomei uma decisão na minha vida que eu não queria mais um resultado rápido. Que eu queria entender, porque na verdade quando eu fui fazer nutrição, eu já fazia muitos cardápios para minha família, porque eu estudava isso muito, eu lia muitos artigos na época era muito revista, né? Eu lia muito, eu estudava muitos médicos, né? Na época era mais médico, não tinha tanto nutricionista. Eu amava entender o que os alimentos faziam dentro do nosso corpo. E quando eu estudei e comecei a entender isso com mais profundidade, eu falava assim, gente, que besteira que eu tô fazendo comigo, sabe? Então o que eu quero que você, que me segue, que você tome essa decisão, porque você vai ter que ter uma consciência para mudar esse teu tipo de pensamento, né? Porque agora, a partir de hoje, você vai entender que existe um apelo fisiológico quando a gente come direito, mas existe sim um eu emocional que tá aí gritando por alguma outra coisa também, né? E que a gente precisa aprender algumas técnicas para conseguir aplicar essas dietas, né? Ou essas mudanças, vamos dizer assim. Então, alguns vocabulários, você que tá aqui comigo desde o começo, eu quero que você mude. Por quê? Porque isso vai treinar o seu cérebro para fazer com que você atinja os seus resultados e os seus objetivos. Então, tem coisas que a gente tem que escrever em letras garrafais, lá no seu espelho, sabe assim? Pra você todo dia acordar e lembrar do compromisso que você fez com você. E eu não tô falando aqui de restrição. Nós vamos mudar a nossa mentalidade. Então, a primeira coisa, quando a gente fala, o que é uma reeducação alimentar? A reeducação alimentar é um processo onde você entende que você precisa mudar a sua alimentação. E ali a gente vai falar muito sobre hábitos. Então você vai inserir um hábito de cada vez. O que eu poderia dizer? Para o que a gente pode fazer que é global, para todo mundo. Você pode aumentar sim o seu consumo de água. Você pode sim eliminar açúcar da sua vida. A farinha de trigo, as gorduras vegetais, as gorduras ruins, né? Vamos dizer assim, as hidrogenadas, gorduras inflamatórias. Se você já tirar isso da sua vida, você já caminhou 80% de tudo que a gente vai falar aqui. É importante que a gente entenda que pra gente ter saúde, a gente precisa trabalhar alguns elementos. Estratégias. Qual que é a diferença? Então, é porque cada um vai se adaptar com um modelo melhor para perda de peso ou para ter saúde. Tudo bem? Certo? Então, o que prejudica demais a nossa saúde quando a gente fala de alimento? O que o alimento é para o corpo? Por que a dieta é tão importante em qualquer processo da nossa vida? Seja para perda de peso, seja para você sarar uma diabetes, para você tratar um câncer, para você cuidar de uma doença autoimune. Por que o alimento, ele tá lá servindo do que pra gente? De informação, ok? Então, alimento, a gente vai tirar aquela ideia de contar calorias. Você tem um código genético que foi impresso. Isso não tem como a gente mudar. A gente nasce com essa impressão, igual a nossa impressão digital. Mas esses genes, imagina que você nasceu com uma predisposição genética de ser gordinha, gordinho, que você nasceu com uma predisposição genética de ter déficit de atenção e hiperatividade. O que o alimento faz? O alimento, ele tem poder de acordar esse gene. Esse gene, ele pode ficar dormindo até o seu último dia de vida. Ou ele pode despertar. Então, o que você coloca no seu prato, o jeito que você vive, não é só comida, mas a gente tá falando exclusivamente de alimentação aqui. O que você coloca no seu prato pode acalar a boca dos genes da doença e pode acordar os genes da doença. Através do quê? Através de ou a gente está subindo demais essa glicemia. Por que vocês têm que entender esse contexto? Quando a gente come farinha, quando a gente come açúcar, toma um suco de caixinha, quando a gente come aquela bolachinha, quando a gente tá comendo aquele salgadinho, a gente come aquilo, o que acontece? A nossa glicemia, ela sobe e o pâncreas automaticamente tem que subir
a insulina para equilibrar essa glicemia, porque a glicemia alta pode te deixar cega, pode acabar com a sua vista, ela pode fazer com que você ampute uma perna, ela vai fazer você ficar obesa, ela vai te inflamar, ela vai te glicar. O que a gente usa aqui, que é muito importante a gente entender, que é o quê? A inflamação. A inflamação é como se fosse um fogo dentro do nosso corpo. E os alimentos errados, eles vão vão trazer essa chama de inflamação para dentro do nosso organismo, despertando tudo aquilo que a gente pode manifestar, desde doenças inflamatórias até doenças psíquicas. Já tem estudo mostrando elo da dieta com a depressão, elo dieta com transtorno de ansiedade, com fadiga crônica, com estresse crônico. E eu vou dizer algo para vocês, a nutrição é algo, quando a gente fala de nutrição, é a informação que você está trazendo para o seu corpo, através daquilo que você come ou deixa de comer, é algo que parece mágico. Tem gente que acha que é mal-humorado, tem gente que acha que é aquela pessoa preguiçosa, e não é. É porque a vida inteira, desde a infância, tomava leite de vaca, tomava aquele mingau com aquela farinha, cheio de açúcar, desde que era criança, nunca mudou esse padrão e não sabe exatamente que aquilo foi um veneno e foi trazendo um processo inflamatório, e o elo genético daquela pessoa é um desenvolvimento de mais de transtornos de humor. Tem paciente no meu consultório que só melhora de transtorno bipolar, de hiperatividade, de depressão, de ansiedade, depois que a gente entra com a estratégia nutricional. Essas dietas, elas nascem como uma solução dentro desse contexto. Então, quando eu ganho conhecimento de que esse açúcar está prejudicando a minha glicemia, de que esse açúcar está me deixando cansado, de que esse açúcar está viciando o meu cérebro, está causando uma dependência, eu vou entender que quando eu tiro ele, eu estou tirando aquilo que está me adoecendo. E se a gente só conseguir, e gente, não é só o que a gente sabe, porque todo mundo lá no fundo sabe o quanto que isso prejudica, né? Mas é o fazer, é o conseguir fazer, né? E é o como que eu quero atingir você aí, porque eu sei que é o mais difícil. Então, essas dietas, vocês vão perceber que a maioria por exemplo, o jejum intermitente é uma estratégia poderosa para diminuir os níveis de glicemia, para desintoxicar o organismo, né? Então ele pega as impurezas e ajuda a gente a fazer uma reciclagem nas nossas células. No final, gente, das contas, é aquilo que a gente falou. Então, o nosso intestino, ele produz essas substâncias. E ele tem essa conexão com o nosso cérebro. Então, quando a gente está consumindo açúcar, sai um estudo super recente agora mostrando que, novamente, né? Já tinha um estudo de 2015 que mostrou que os ratinhos lá, eles pegaram um grupo de rato, deixaram eles viciados em cocaína, viciaram os ratinhos em açúcar e deixaram as duas drogas lá disponível. Eles foram no açúcar. Então você que não consegue cortar o hábito de tirar o açúcar, provavelmente vai sentir uma dificuldade enorme em tirar esse açúcar. Por quê? Porque você está viciado e é uma dependência química, é informação. Lembra que eu falei que alimento é informação? Tudo que você coloca na sua boca traz uma informação química pra gente que ou melhora seu foco, o seu humor, ou piora, ou te tira energia ou te dá energia, né? Então aquela história que o açúcar dá energia é uma mera ilusão, porque ele dá uma energia na hora e depois ele tem um efeito rebote. Então, quando a gente fala em saúde, algumas estratégias, e todas são muito ótimas para nossa saúde, todas, mas vai depender do momento que você está conseguindo fazer aquilo funcionar para você. Então, por exemplo, um protocolo de desintoxicação do corpo, ele é necessário para quem? Para praticamente todo mundo. A dieta de desintoxicação é uma dieta importantíssima, porque imagina que a gente tem no nosso sistema várias toxinas, a gente tem contato com antibióticos. Por quê? A gente tem contato com animais que consomem uma quantidade de medicamentos, a gente tem contato com agrotóxicos, a gente tem contato com substâncias tóxicas, alumínio, chumbo, mercúrio, né? Então nós estamos todos expostos a isso. Jejum intermitente, vocês vão aprender como fazer o jejum para quem é. O jejum, ele diminui a glicemia, ele diminui o processo inflamatório, ele aumenta o poder do seu corpo desintoxicar, ele aumenta foco,
tá? A low carb, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir esse processo de glicação, então ela também diminui a inflamação, mas eu não posso fazer de qualquer jeito, porque eu já vi gente fazendo low carb e comendo muita linguiça, comendo muito alimentos embutidos, que isso, no final das contas, vai prejudicar demais a saúde, então não é qualquer jeito, a gente não coloca qualquer coisa no prato, porque lembra, se você tem que decorar uma coisa hoje alimento é informação. É informação para o seu corpo. Saúde ou doença. Cada vez que você colocar o seu garfo dentro da sua boca, você pensa, saúde, eu estou adoecendo com isso aqui, eu estou tendo saúde com isso aqui, eu quero te ensinar isso. A mudar a alimentação é tão desafiador porque é um processo que é muito mais emocional e inconsciente. Então, aquilo que você sabe... Por que eu sei e não faço? Porque é emocional. Só que a partir do momento que a gente ganha maturidade, como que a gente cresce na nossa vida? Como que a gente evolui em alguma área da nossa vida? Não é ganhando conhecimento prático? Então, não interessa se você aprendeu o nome da enzima X, se você... Não, eu quero um conhecimento que você consiga colocar aí em ação na sua vida. Uma mudança do seu padrão mental, da sua conscientização.